fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Você pode sentar-se? Quero convidar você a orar neste momento, buscando assim alcançarmos o favor do Senhor. Pai eterno, nós cantamos ao Teu nome, rogando que a nossa mente ela fosse aberta, que os nossos corações eles estivessem neste momento agora preparados para receber a boa semente que vem do Senhor, a palavra do Senhor. Para isso, ó Deus, humildemente nós pedimos que o Senhor possa nos conduzir na exposição da Sagrada Escritura, na exposição desse texto sagrado, fazendo, ó Deus, com que sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, que a Tua igreja, todos nós, sejamos na noite de hoje alimentados por mais uma porção, assim como o Senhor graciosamente tem nos falado dia após dia, semana após semana. Por isso, ó Deus, retira de nós toda e qualquer distração, tudo aquilo que possa vir desviar a nossa atenção para aquilo que estaremos ouvindo nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, é assim que nos pomos na Tua dependência e na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como de costume, você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, né? Esse é um texto, não é um texto tão longo, é um texto curto, mas a exemplo do sermão passado, onde só tivemos a oportunidade de expor 2 versículos. Esse também nos demandou muito tempo, porque são muitas informações contidas nesse texto. Mas antes de aprofundarmos, irmãos, propriamente ao texto, eu queria relembrar um fato que aconteceu ontem na nossa cidade. Ontem aconteceu um evento esportivo, conhecido como Corrida da Fogueira. A nossa igreja teve aqui alguns representantes, em algumas categorias, o atleta ali, Sandro Miguel, o Robson está aqui, Robinho está aqui? Não, está aqui. Eu pensei que tinha faltado com consequência da corrida, Douglas correu, Douglas? Correu? Tivemos aqui vários representantes, em um evento onde contou-se com mais de 200 participantes. E aí ontem eu estava de serviço, acompanhava apenas pelas câmeras, e eu percebi ali a reação das pessoas que largaram, em toda aquela empolgação, no preparo, na verdade, alguns policiais tiveram esse preparo, mas o que nos chamava a atenção, irmãos, era a chegada. A chegada é o momento mais esperado por todos. Aqueles atletas de elite, eles se prepararam talvez o ano inteiro para aquela corrida. Aqueles que queriam apenas completar o percurso e fizeram isso, também receberam a sua medalha, também foram ali premiados. E o interessante, irmãos, que um evento como esse, de grande porte, ou mesmo num evento de pequeno porte, existe um objeto chamado pódio. Eu não sei se existia ali, porque tinha muita gente, mas com certeza você já deve ter visto o que é um pódio. Isso é bem característico nas Olimpíadas ou em outros jogos, onde atletas eles são coroados em cima de uma plataforma. Geralmente essa plataforma tem ali o primeiro, o segundo ou terceiro lugar, ou apenas primeiro e segundo lugar. E esse objeto, esse local, na verdade, ele nos traz algumas informações, Quem já teve a oportunidade de subir em um, conhece, sabe, já sentiu, na verdade, a alegria que é subir num lugar de pódio, que é poder ser coroado em um lugar de destaque. O pódio, irmãos, é o lugar onde sobe ali o atleta ou os atletas, mas aqueles que trabalharam nos bastidores, eles podem olhar para aquele lugar e dizer assim: deu certo.
o atleta no qual nós investimos, o atleta no qual nós treinamos, competiu, ganhou e ali está sendo premiado. Então ali deu certo. Mesmo que aqueles que trabalham nos bastidores não tenham oportunidade de subir, porque era muita gente na verdade, mas ali é o local onde se olha para o atleta e se chega a essa conclusão: deu certo. Seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, enfim. Nós vemos que é um momento de premiação, é um momento de coroação. Pódio é um momento importante na vida de quem é atleta, mas na verdade o pódio, ele, da mesma forma que ele tem a sua importância, ele pode também estar recheado ali de um sentimento como orgulho e soberba. Às vezes nós vemos alguns atletas subirem e o que eles deveriam expressar ali, na verdade, como gratidão, como reconhecimento de todos aqueles, dos seus treinadores, dos seus técnicos, muitas vezes sobe ali um atleta soberbo, muitas vezes sobe ali um atleta orgulhoso. E esse pode ser um lugar, irmãos, onde esse indivíduo, esse atleta, ele venha cair de cara com a arrogância e com a prepotência. Esse também pode ser um lugar de ingratidão, onde não se considere a cooperação daqueles que não puderam subir, mas que fizeram toda a diferença na vida daquele que subiu. Então o pódio, ele pode ser um lugar de gratidão para aqueles que são sensatos, mas ele pode ser um lugar também de soberba e de arrogância para aqueles que são prepotentes. Na verdade, a ingratidão, ela não se faz presente apenas nos atletas arrogantes, mas ela pode estar inclusive presente entre nós. Talvez você não seja nenhum atleta de elite, mas talvez você seja alguém arrogante. Talvez você já tenha subido em alguns pódios na vida, talvez se não no cenário esportivo, mas em outros pódios. E nessa subida ficou muito clara a sua arrogância, a sua prepotência. Quando eu falo a sua, eu também me incluo nisso, irmãos. Nós não estamos isentos disso. Vale salientar que muitos de nós, por exemplo, envolvidos pelas nossas lotadas agendas de compromisso, por vezes nós somos ingratos. Não com aqueles que cruzam o nosso caminho, mas muitas vezes com o próprio Senhor do tempo. Ele nos concede o mesmo tempo todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos nós teremos o mesmo tempo. Ele controla o nosso tempo. E muitas vezes, pela nossa agenda, pelos nossos afazeres, nós passamos um dia inteiro. E às vezes não conseguimos proferir diante do Senhor do tempo palavras de gratidão, mostrando assim a nossa arrogância, mostrando assim a nossa ingratidão para aquele que nos proporcionou vivenciarmos tudo aquilo, o nosso trabalho, os nossos afazeres. E aí, irmãos, você já parou para pensar o quanto nós temos a agradecer ao nosso Deus, o quanto temos recebido de forma graciosa das suas mãos, mas nós não temos lhe rendido graças na mesma proporção? Será que a gente já parou para pensar, se fôssemos colocar em uma balança a quantidade de bênçãos que temos recebido do Senhor e a quantidade de vezes que nos prostramos diante dele para agradecer, para rogar, para dar-lhe ações de graças, para render-lhe louvores? Talvez essa balança esteja desproporcional nas nossas vidas. Talvez nós estejamos imersos aí no cenário de ingratidão. E ingratidão, irmãos, não é algo presente no texto que nós estaremos lendo, não só hoje, mas durante toda a carta de Filipenses. Pelo contrário, o que nós vamos ver do escritor desta carta é o contrário de alguém que é ingrato. Nós vamos ver aqui gratidão, nós vamos ver aqui afeto, nós vamos ver aqui um sentimento de reconhecimento que vai permear todos os versículos. Paulo aqui, irmãos, ele não se alegra apenas com as ofertas recebidas, e nós já falamos isso no sermão passado, né? O motivo pelo qual levou ele a escrever a carta aos Filipenses foi também uma forma de agradecer a oferta que ele recebia da mão daqueles filipenses, né? Da mão daqueles crentes tão amigos de longas datas, na verdade. Esse não era só o objetivo, ele não estava se alegrando apenas com a oferta. Ele era aquele pastor, ele era aquele amigo que estava se alegrando como o pastor se alegra com as ovelhas que engordam comendo uma boa comida. Ele é aquele que vai demonstrar por meio dessa escrita, por meio dessa carta, a alegria de como um professor, quando conta com a aprovação do aluno, ou mesmo quando um treinador que vê o seu atleta após correr, dedicar-se
subir no pódio e receber assim a sua medalha. Nós vemos aqui, nós iremos ver ao longo de toda a carta, irmãos, um sentimento de gratidão que permeará o coração de Paulo e o coração dos seus leitores. E como nós já sabemos, irmãos, nós estamos expondo esta carta, é uma carta, volto a dizer, uma carta curta, né? Ela que foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, quando Paulo se encontrava preso em Roma. Interessante, né? No curso de pregação, né? Alguém perguntou assim: pastor, a liturgia ela combina, na verdade, com as pregações, né? E o pastor disse: não, irmãos, a liturgia ela é montada, nós temos a sequência de livros lidos, nós temos a sequência de livros expostos. Aqui nós vemos Paulo sendo preso, nós vemos Paulo sendo colocado diante de autoridades, nós vemos aqui o livramento de Paulo, e aí nós estamos acompanhando também, e aí o texto de hoje vai falar sobre Paulo escrevendo alegremente, de forma grata aos seus filipenses, mas ele estava num ambiente de prisão. É uma carta repleta de gratidão, repleta de alegria, repleta de afeto do pastor para com as suas ovelhas. A gratidão, irmãos, pela colaboração da igreja para com ele. A gratidão a Deus por estar mantendo cada um e fazendo com que aquela igreja estivesse crescendo, estivesse amadurecendo, estivesse frutificando. A gratidão presente nessa carta pela seriedade para com o que eles viam e viviam, o Evangelho de Cristo. Paulo estava à distância, Paulo estava a mais de 1000 quilômetros de distância daquela igreja que ele viu nascer, na verdade, naquela igreja que ele foi colaborador para o seu nascimento com a pregação do Evangelho. Irmãos, o texto de hoje abordará 3 pontos específicos, tá? É a oração de Paulo, né? Um dos pontos é a oração de Paulo, né? Como ele demonstra a sua vida de oração aos filipenses. Inclusive, uma oração ele descreve nesses versículos. Ele vai estar contida também a constância dos filipenses e a afeição entre o autor e os seus leitores. Então nós distribuímos esse texto nesses 3 pontos: a oração de Paulo, ou seja, a sua vida de oração para com os filipenses, a constância daqueles irmãos e o afeto que esse autor tinha para com os seus leitores. Então peço a você agora gentilmente que volte os seus olhos para o versículo de número 3. Ele vai dizer assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, volto a dizer, essa carta aqui ela está sendo escrita 10 anos depois que Paulo esteve pela primeira vez em Filipos. Então, inicia-se ali a igreja ela começa a crescer, Paulo precisa se ausentar, né? Vai ali nas suas viagens missionárias, mas ele constantemente recebe informações sobre o desenvolvimento daquela igreja. E interessante é que as boas lembranças marcaram a memória daquele homem. Paulo ele escreve aos filipenses uma década depois, mas ainda assim as lembranças estavam presentes. Você consegue recordar de algo que aconteceu há 10 anos atrás? Hoje, com a quantidade de informação que nós temos, a gente muitas vezes esquece o que aconteceu há 10 dias atrás. Imagina há 10 anos, a não ser que seja algo muito especial, muito importante na sua vida. Foi na vida de Paulo. Ele está escrevendo aqui esse tempo todo, mas aquilo que foi marcante no início ainda estava presente em sua memória. Essa declaração ela demonstra, irmãos, toda a sua gratidão para com os filipenses. Gratidão, como eu já disse, pelas ofertas recebidas ao longo desses anos. Gratidão pela fidelidade à palavra, gratidão pelo bom testemunho. Vale salientar, irmãos, que os filipenses eles não contribuíram com Paulo apenas nessa ocasião, mas ao longo de todos esses anos, Paulo contava com o recebimento de ofertas e ofertas generosas por parte dos filipenses. E a oração de Paulo pelos filipenses mostra onde estava o seu foco. Volto a dizer, volta ao cenário de prisão. Ele estava preso, ele estava sob vigilância 24 horas. E aí Paulo ele não ora pela sua liberdade.
Mas Paulo ora por aqueles que já haviam saído da pior prisão que existe. Paulo estava vivendo ali uma prisão física, mas ele estava orando por aqueles que já haviam saído da pior prisão que existe, que é a prisão das suas almas. Paulo, ele experimenta o melhor remédio para a sua alma, que é orar por outras pessoas. Ele deixa de olhar para si mesmo, mostrando assim altruísmo para com o seu próximo. Ele deixa claro que ele não ora em benefício próprio, mas ele ora por outros. E durante toda essa carta nós percebemos um espírito jubiloso da parte de Paulo. Se nós lêssemos essa carta, irmão, sem conhecer o contexto da mesma, quem diria que esse autor estaria preso? Quem diria que esse autor estaria ali numa prisão domiciliar, com guarda passando por revezamento, observando todos os seus passos ali 24 horas? Quem diria que alguém que vai falar aqui ao longo desses 4 capítulos sobre felicidade, sobre alegria, sobre regozijar-se, sobre alegrar-se, quem diria se não soubéssemos desse contexto que nós estamos falando aqui de um presidiário? Consegue entender que o foco não está nele, o foco está no outro. Ele desfrutava, irmãos, de uma alegria que não era fruto dele, não era algo típico da sua personalidade, mas era fruto do Espírito, uma alegria que só Deus pode produzir. Ele experimentava, irmãos, uma alegria de quem sabia que no Senhor tudo estaria bem, mesmo em meio ao cárcere. Essa alegria não dependia das circunstâncias, assim como também deve ser a nossa alegria. Mas quando nós paramos, eu volto aqui trazer a imagem da balança. Se colocarmos na balança, irmãos, a alegria de Paulo em meio ao cárcere e as nossas alegrias fora do cárcere, a alegria dele era uma alegria fora das circunstâncias. Não era o fato dele estar preso, que ele não era alguém feliz, não era alguém alegre, porque a sua alegria não estava na circunstância. Muitas vezes, diferentemente daquilo que nós vivemos, se tudo vai bem, estamos alegres. Se os problemas vêm, a nossa alegria foge. A alegria que Paulo sentia era fruto do Espírito, algo produzido pelo próprio Deus. Isso fica presente, irmãos, quando ele recorda as boas lembranças, também faziam com que a alegria estivesse presente naquele pastor. No versículo 4 ele vai dizer assim, fazendo sempre, no primeiro versículo ele disse que recorda, no segundo ele diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Devemos entender, irmãos, que essa oração ela é feita com alegria e ela é feita com constância. Esse é o tema principal da carta, a alegria. Esse termo ele aparece inúmeras vezes ao longo de toda a carta. O texto nos mostra, irmãos, que o compromisso pastoral é atemporal. Eu fico a imaginar que Paulo, em meio às cadeias, em meio às prisões, ele diz que não cessava de orar pelos filipenses. Ele diz que apresentava ao Senhor, e ele vai dizer lá na frente que o Senhor era testemunha disso, tanto da saudade como do desejo que ele tinha de que aquela igreja continuasse fiel, continuasse crescendo, continuasse amadurecendo. Paulo ora com um propósito por todos aqueles cristãos, não apenas pelos mais chegados, ou por quem ele nutria maior vínculo. Aquela igreja ela estava por completo sobre as orações de Paulo. Ele contou na verdade com a sua colaboração na implantação e continuava a contar com os seus cuidados, mesmo à distância. O exemplo de Paulo, irmãos, nos faz refletir sobre a constância e sobre os propósitos que nós temos na nossa vida de oração. A exemplo de Paulo, nós também temos igrejas para orar, nós também temos congregações para orar, nós também temos pessoas que estão indo e voltando, subindo serra, descendo serra. Nós temos um casal que saiu daqui do nosso meio e está ali numa cidade vizinha. Nós temos eles como propósito de oração. Nós temos as nossas congregações debaixo das nossas orações. Nós temos aqui a cada terça-feira, quando a gente permite aqui os pedidos de oração, olha ali para o presbítero Douglas, ele sempre lembra, vamos orar pelas nossas congregações. Mas será que esse é um pedido feito só pelo presbítero Douglas? Ele que vive de perto essa vida congregacional? Se não deveria ser um pedido de todos nós, conhecer, amar, mesmo sem estar lá. Talvez você não tenha condição de ir toda semana à Lagoa Nova,
mas a sua oração ela pode ser feita diariamente por aquela cidade, por aquela congregação, assim como também Jardim do Seridó. Qual tem sido a nossa postura em meio aos propósitos de oração? Como tem sido a nossa vida de oração? A gente vê aqui no texto que Paulo orava de forma constante e de forma alegre. E aí, por falar em constância, nós vamos dividir esse primeiro ponto da oração. Essa foi a primeira parte e a segunda parte ela vai aparecer no final do sermão. Nós vamos para o segundo ponto agora, que ele começa a falar sobre a constância dos filipenses. Constância, irmãos, ele aponta aqui um tipo de constância, ou seja, algo que acontece rotineiramente, periodicamente, algo que sempre está acontecendo, sem interrupção. Constância significa isso. Ele vai apontar dois tipos de constância, ou melhor, ele vai apontar a constância dos filipenses e ele também vai apontar a constância da ação graciosa de Deus. Deus começou a boa obra, Deus manteve a boa obra e Deus concluiria a boa obra, mantendo assim essa constância na fala de Paulo. Interessante que no versículo 5, aí volte seus olhos mais uma vez, ele recorda daquilo que tinha acontecido, ele ora a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido e pelos cristãos. Agora ele vai trazer o motivo dessas orações. Ele vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles teriam cooperado, irmãos, com as suas ajudas a Paulo desde o início da igreja. Paulo se referia ao Evangelho como sendo a sua mensagem. Isso vai se repetir 9 vezes ao longo da carta. Sempre que ele vai falar Evangelho, ele está se referindo aqui às vezes que ele pregou, às viagens missionárias. Ele sempre se refere ao Evangelho como a mensagem que ele propagava. Nós devemos considerar nesta carta um Paulo de coração agradecido, um espírito jubiloso e um servo focado no Evangelho. Volto a dizer, irmãos, Paulo não reclamava das prisões. Pelo contrário, ele a enxergava como mais uma oportunidade de propagar o Evangelho de Jesus. Ele era prova inconteste do alcance que essa mensagem havia tomado. Mais tarde ele vai falar que toda a guarda pretoriana tinha ouvido o Evangelho. A gente vai ver isso lá no versículo 13, próximo sermão, 13 e 14. Ele estava em Roma, volto a dizer, distante a mais de 1000 quilômetros, mas o seu coração continuava ligado à obra missionária. Paulo não viu a sua prisão como um castigo, como vamos deixar ele aqui em off. Não, pelo contrário, ele via isso como oportunidade. Ele via a dificuldade como oportunidade para pregar o Evangelho. Isso vai estar presente no livro de Atos, isso vai estar presente na própria carta aos Filipenses, quando ele diz que todos aqueles militares que passaram pela sua guarda ouviram o Evangelho. Todos eles sabiam que ele estava preso por amor a Cristo Jesus. Isso era um testemunho vivo. Ele vai começar aqui a mencionar a rica cooperação dos filipenses. E interessante, irmãos, que a palavra cooperação, no grego, é a palavra koinonia, né, que muitos conhecemos como comunhão, mas na verdade é a cooperação, que significa o ato de partilhar algo com outras pessoas. Essa parceria, na verdade, ela vem a ocorrer quando existe um objetivo mútuo entre duas partes envolvidas num mesmo empreendimento. Quando alguém coopera com outro e eles tinham um único objetivo: o Evangelho, a expansão do Evangelho, a manutenção do Evangelho, a manutenção daquilo que foi ensinado nos primórdios, o cuidado para que não viessem a se corromper com os falsos ensinos. Paulo vai falar dessa cooperação. Eles tinham algo em comum e ele orava por isso. Não apenas a cooperação de o manterem financeiramente, fazendo com que ele pudesse ir cada vez mais longe e esse evangelho pudesse ser pregado cada vez mais longe. Ele não fala apenas na ajuda financeira. Essa ajuda que com certeza o fez trilhar as suas viagens missionárias. Eles não cooperavam apenas com o mantimento, eles cooperavam mantendo algo em comum. E eles sabiam do desejo de Paulo, que era a expansão do Evangelho. Nós vamos ver ao longo das exposições que aquela igreja ela crescia. Se ela crescia é porque aqueles crentes eram comprometidos
com a obra, eram comprometidos com a pregação da palavra, com a pregação do Evangelho. Eles objetivavam o Evangelho, eles tinham isso em comum. Faço-lhe uma pergunta, irmãos, não precisa responder, apenas para refletirmos. O que nós, vamos falar da nossa realidade, temos hoje em comum? O que nos une? O que é que temos em que é que nós cooperamos? Estamos caminhando numa mesma direção. O que nos une? Qual o propósito que nos une? Ele vai falar dessa cooperação, agora ele vai falar de uma certeza que ele tem. Atente para o versículo 6, ele vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós estamos diante, irmãos, aqui de uma declaração de um homem que estava preso, sem ter certeza do que lhe haveria de acontecer, como nós lemos aqui em Atos, né? Precisou-se ali de um informante, um sobrinho dele, né, que foi ali dizer que ele ia ser morto, e de repente houve ali uma manobra política, leva Paulo para outro lugar, e a gente vai ver ao longo das leituras dos outros capítulos de Paulo, ou dos outros capítulos de Atos dos Apóstolos, sobre a história de Paulo, nós vamos ver que era incerto. Ora ele estava aqui, ora não mais, ora foi mandado para outro lugar. Então nós vamos ver aqui alguém que estava sob total dependência de Deus. Nós vamos ver aqui alguém que estava sob total direção do Senhor. Nós vimos na exposição passada que o plano de Paulo era ir para a Ásia, e o Senhor muda esse plano, manda ele para a Europa. Então nós estamos diante de um homem que estava completamente dependente do Senhor. Ele não tinha certeza, irmãos, do que iria acontecer na semana que vem, ele não tinha certeza se iria passar por um outro julgamento, mas algumas certezas lhe eram bem nítidas e faziam o seu coração encher de esperança. A primeira certeza dele era que o Senhor não o abandonaria. Outra certeza, irmãos, de que o seu futuro já estaria traçado, não pelos homens e autoridades, mas pelo próprio Deus. Ele não temia o futuro, pois ele sabia que Deus já havia traçado tudo aquilo na sua vida. Parece com a gente, né, irmãos? Parece com a gente, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de morte, por exemplo. É mesmo que a gente está vendo Paulo, né, aqui. Quantos não são os cristãos que nem de morte gostam de falar? Mudam o assunto, como se isso não fosse uma certeza para todos nós. Paulo era alguém que não tinha algumas certezas. Seu futuro era incerto aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor já estava tudo traçado, e ele se tranquilizava por causa disso. Mas como é que Paulo poderia ter certeza dessa declaração, irmãos? Será que nós também podemos ter essa certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus? O que é que levava Paulo a ter essa certeza? O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, vai nos dizer assim, o próprio Jesus falando às suas ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O próprio Jesus dando certeza às suas ovelhas. Um outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, a nossa confissão de fé, baseada em textos como esse, vai trazer no seu capítulo 17, tratando sobre a perseverança dos santos. Abre aspas, a nossa confissão vai dizer: os que Deus aceitou em seu bem amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito,
não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e estarão eternamente salvos. Eram verdades como essa que faziam com que Paulo escrevesse aos seus filhos da fé, dizendo: eu tenho certeza de que o Deus que começou a boa obra na vida de vocês vai estar mantendo e vai concluir até a volta de Cristo. A boa obra que Paulo se referia aqui era a salvação da vida dos filipenses, daqueles que haviam sido chamados pelo Senhor, daqueles que haviam sido escolhidos pelo Senhor. Então ele vai dizer: eu tenho certeza, eu tenho plenamente convicção de que aquilo que o Senhor começou, Ele vai completar até a volta de Cristo. Ou seja, todos os eleitos presentes aí em Filipos ouvirão, se arrependerão, se converterão ao Evangelho. Ciente de que aquele rebanho havia passado pelo verdadeiro nascimento, Paulo os encoraja de que seriam guardados até o fim e nunca cairiam da graça. Irmãos, fica aqui evidente que a salvação, ela nunca partiu de ninguém e de nada que os filipenses fossem capazes de fazer. A obra foi realizada pelo Senhor e continua sendo assim. Quando a gente fala aqui de graça se estendendo na vida de pecadores, dando-lhe o presente da salvação das suas vidas, não é pelo que você fez, não é pelo que você faz ou vai fazer, não, é pelo mérito de Cristo Jesus. Isso é dado graciosamente, é um presente merecido. Paulo tinha essa certeza que aqueles que haviam sido impactados, aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, permaneceriam firmes até o dia de Cristo. O pastor Steven Lawson, comentando no seu texto, no seu livro Filipenses para você, livro fantástico, irmãos, ele vai dizer assim, abre aspas: se Deus fez com que você nascesse de novo, pode ter certeza de que Ele completará a sua obra até o dia de Cristo Jesus. Como crente em Cristo, você tem o céu tão garantido como se já estivesse lá há 10.000 anos. Deus termina tudo o que começa. Fecha aspas. Falando sobre a certeza da salvação. Interessante, irmãos, que Paulo vai aqui apontar o próprio Cristo como fundador, como mantenedor, preservando aquela igreja pela graça, como garantidor. Paulo vai se referir a Cristo como sendo o cabeça, conduzindo todo o corpo. Paulo é convicto da obra, a salvação dos filipenses. Tenho plena certeza. Aqueles irmãos eram constantes. Aqueles irmãos eram convictos, aqueles irmãos eram firmes, aqueles irmãos estavam sendo alimentados com a porção, mesmo que à distância, mesmo que uma educação EAD, mas por ricas instruções, desse que carregava aquela igreja com tamanho afeto, com tamanho carinho, no qual vamos adentrar agora no terceiro ponto. A afeição de Paulo é muito presente nesse texto. E o que seria afeição, irmãos? Se não a ligação afetiva, um sentimento amoroso em relação àquele povo, e aquele povo em relação ao seu pastor. Nós aqui veremos declarações de um homem considerado casca grossa, mas de coração mole. Nós vemos aqui as declarações de Paulo, quando ele diz assim: eu recordo de vós. Quando ele traz à memória aquilo, o seu afeto pelos filipenses, quando ele vai dizer assim, eu dou graças, quando ele vai dizer minhas orações, quando ele vai dizer os trago no coração, quando ele vai dizer saudade que tenho, são termos que vão demonstrar afeto para com aquele povo, são expressões que vão demonstrar o carinho que Paulo tinha, pastoralmente falando. E no versículo 7 ele vai dizer, irmãos: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo continua mostrando o seu afeto para com eles. Paulo vai chamar
os sofrimentos por ele vivido de defesa e confirmação do Evangelho. Ele vai lembrar, em meio aos sofrimentos, da obra de Cristo na vida daqueles irmãos, os seus filhos da fé. Irmãos, a gente há de entender que as prisões de Paulo, elas cumpriam um propósito. O Senhor sempre esteve com ele, mesmo que os homens o tenham faltado. Nós vemos aqui o agir de um líder político, quando lhe fez ali uma manobra e mandou para um outro líder político para que pudesse ali ser julgado, e ele escapar ali de um assassinato feroz. Nós vemos esse agir, mas todos esses homens foram instrumentos nas mãos do Senhor. Em todo momento, Paulo esteve na dependência do seu Senhor. Essas prisões, elas tinham um propósito, e mesmo que ele olhasse ao seu redor e visse que estivesse humanamente falando sozinho, ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 ao 18, quando ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não podemos esquecer, irmãos, que a igreja de Filipos nasceu vendo esse cenário. A gente falou isso lá em Atos 16. A igreja cresceu vendo Paulo ser preso. Os primeiros convertidos ali testemunharam a prisão de Paulo. Você já imaginou? Vamos inaugurar uma igreja, o seu pastor é preso logo na inauguração. Mas por que ele foi preso? Foi um desvio? Foi um escândalo? Não, ele foi preso por ser fiel ao Senhor. Ele foi preso por manter-se fiel ao Senhor. Nós não podemos esquecer, era um cenário de prisão, era um cenário de perseguição, e isso, irmãos, teve um efeito contrário ao que pode ser visto nos dias de hoje. Como é que o cristianismo hoje reage frente às perseguições? Ela recua, ela se molda. Como é que a igreja hoje, a igreja pós-moderna, ela se comporta diante de uma perseguição? Como é que os pastores de hoje, os líderes de hoje se comportam, ou se comportarão, quando essa perseguição nos bater à porta? Seremos como Paulo, dispostos a pagar o preço, ou nos moldaremos ao sistema, ou daremos um jeitinho para fugirmos daquilo que nos aguarda? Deve soar estranho para o mundo, irmãos, a ideia de que alguém que estivesse preso e atribuísse a Deus tal fato, e ainda mais, considerasse isso um benefício. Era isso que passava na mente de Paulo. Ele considerava o fato de estar preso um benefício de Deus. Ele considerava isso uma oportunidade de expansão do Evangelho. Mas realmente, irmãos, não é fácil compreender isso. Nós devemos entender que sofrer por Cristo, no caso de Paulo, as prisões, as surras, não é um fato a ser apenas escrito no currículo de alguém. O próprio Cristo vai dizer que bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mateus capítulo 5, versículo 11. Irmãos, sofrer por Cristo Jesus é uma graça indescritível de Deus. Não é apenas um privilégio, não é apenas algo que a gente possa colocar no nosso currículo de crente enquanto aqui estivermos. Eu já sofri uma prisão, eu já sofri uma demissão por ser crente. Precisa ser mais do que uma inscrição na nossa carteira de crente. É uma dádiva, é uma graça indescritível. Interessante, irmãos, quando ele fala, eu penso, assim pense. Essa expressão ela vai aparecer 10 vezes na carta. O fato de Paulo estar sempre trazendo à memória o afeto que ele tinha por aquele povo. Pois minha testemunha é Deus, versículo 8, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus.
A declaração de afeto aqui, ela continua, irmãos. Paulo vai falar sobre saudade, vai falar do desejo de um dia poder vê-los novamente, vai falar de pessoalmente poder proporcionar o cuidado pastoral. E Deus seria testemunha que Deus estava ouvindo as orações daquele homem. Nós devemos imaginar, irmãos, que todo esse afeto demonstrado na carta faria com que a certeza de que aquelas ovelhas eram amadas por aquele pastor. Você consegue imaginar recebendo uma carta dessa? O seu pastor está a mais de 1.000 quilômetros de distância, mas recebe uma carta cheia de afeto, dizendo que lembra da igreja, dizendo que ora pela igreja, dizendo que deseja que Deus continue a trabalhar no meio da igreja. Nós devemos imaginar, irmãos, o quanto eles se alegravam com uma carta como essa. Essa seria uma verdade que inclusive iria contribuir para a edificação da igreja. Irmãos, fatos como esse nos levam a uma leitura do amor dos pastores para com as suas igrejas. E a pergunta é: o que motiva hoje o amor do pastor para com a sua igreja? Como é que eles demonstram esse amor? Pregar fielmente a palavra de Deus às suas ovelhas, sem se preocupar com o que elas irão achar, irmãos, mas focando no zelo e na pureza da igreja do Senhor. Essa é uma prova inconteste desse amor pastoral. Pastores que negociam o evangelho para manter apenas crentes dentro desse rebanho, ele não está amando essa igreja, ele está iludindo, ele está enganando. Daí façamos uma leitura, irmãos, de como ouvimos aqui o evangelho, muitas vezes a seco. Quantas mensagens aqui já não saímos cabisbaixos, porque achamos que a nossa vida foi exposta aqui. Mas se nós contamos com um pastor que prega fielmente, visando a manutenção, a pureza da igreja, essa é uma prova inconteste de um amor pastoral. Paulo valorizava cada irmão da igreja de Filipos, e ele não poderia rejeitar aqueles irmãos que o Senhor havia aceitado. Nós entendemos aqui que ele falava para toda a igreja e não apenas para um grupo dela. Ele não poderia rejeitar aqueles que o Senhor já havia aceitado. Versículo 9, agora nós voltamos para o primeiro ponto. Paulo agora vai relatar a sua própria oração. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Irmãos, vai ficar claro aqui que o objetivo da oração de Paulo é que aqueles irmãos se amassem, é que aqueles irmãos pudessem viver isso na prática. Ele desejava que esse amor pudesse ser uma fonte a jorrar para muitos outros, não algo que pudesse ser vivido apenas ali dentro do ambiente de igreja, mas que pudesse ser uma fonte a jorrar para muitos outros, porque ele diz que deseja que esse amor aumentasse mais e mais. Ele roga ao Senhor que aquele amor que já existia, pudesse ser mantido e que pudesse ser expandido. Interessante, irmãos, que ele traz aqui a palavra conhecimento e percepção, que pode ser entendido também como entendimento. Então, conhecimento e entendimento fariam com que esse desejo ele se tornasse realidade. Quando Paulo ele vai falar sobre amor, ele está falando aqui de algo prático, de algo vivido no dia a dia. Esse termo aqui, irmãos, ele antecede o conhecimento, mas está atrelado a ele. Paulo orienta um amor prático e com discernimento, um amor atento ao que acontece ao redor, um amor que conhecia de perto um ao outro. A ideia central aqui, irmãos, dessa petição de Paulo ao Senhor, é de que esse amor pudesse ser o mais sincero, e esse amor pudesse ser expandido, que seria na prática o viver o Evangelho,
amando uns aos outros, cumprindo assim a ordenança do próprio Cristo Jesus. Ele vai dizer que o vosso amor aumente em pleno conhecimento. E o desejo de Paulo no tocante ao conhecimento é que fosse feito bom uso desse conhecimento. A referência que Paulo faz aqui não é o conhecimento teórico, irmãos, mas é um conhecimento prático. O que ele está falando aqui não é conhecer livros e teologia, não, ele está falando de conhecer um ao outro. Ele está falando que esse amor deveria ser prático ao ponto de eu conhecer um ao outro. Calvino, comentando esse texto, vai dizer assim: o verdadeiro amadurecimento dos cristãos é quando fazem progresso em conhecimento e entendimento, e depois em amor. Pois quanto mais domínio nós temos em conhecimento, mais o nosso amor deve aumentar. Ou seja, ele está dizendo que a gente não deve amar de qualquer forma. Nós precisamos amar com conhecimento. Nós devemos amar com entendimento. Paulo orava não para que os filipenses se tornassem mais sábios nas ciências, nas filosofias, mas que se tornassem sábios no cuidado para com os outros. O que Paulo estava pedindo a Deus é que os seus leitores alcançassem o discernimento para amar melhor o seu próximo. Será que já fizemos uma oração como essa, irmãos? Senhor, me ajuda a amar mais o meu irmão. Senhor, me ajuda a amar mais a minha igreja. Senhor, me auxilia, me dá esse entendimento, me dá esse discernimento de eu amar mais o meu irmão. A palavra percepção, ela deve ser entendida como entendimento. E nessa orientação Paulo vai falar sobre conhecimento e em seguida sobre esse entendimento. Essa ordem ela deve ser obedecida. A percepção é o mesmo que experiência. E criar experiência no amor ao próximo, irmãos, sempre auxiliou na expansão do amor. Você quer amar mais a sua igreja? Viva mais com essa igreja. Você quer amar mais o seu irmão? Conheça mais o seu irmão. É lógico que você vai descobrir muito mais coisa se você se aprofundar na amizade. É lógico que se eu estreitar uma amizade aqui com Pablo, com a família de Pablo, eu vou conhecer a fundo o que acontece lá na casa dele. E talvez isso me leve a pensar assim, não, é melhor não. E vice-versa, viu, Paulo? Mas é justamente isso que Paulo está querendo, irmãos. Que os irmãos se conhecessem, se descobrissem e experimentassem. E experimentassem coisas excelentes. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que apenas frequentam a igreja. Não têm relação, não têm intimidade com outros irmãos. É como se fosse, sabe assim, uma prótese dentária. Você tira, põe ali, não é um membro não, é um negócio que você passa sem. É diferente de um dente. O dente você não tira e põe ali, não. Membro precisa ter relação. Membro precisa ter ligação. Membro, e essa é a ideia de Paulo, que o vosso amor cresça mais e mais, em conhecimento, se conheçam, tenham experiências, para aprovardes as coisas excelentes. Que coisas excelentes seriam essas? Provenientes desse amor fraternal. A combinação, irmãos, entre amor, mais conhecimento, mais experiência, os levariam a um modo de vida digno dos cristãos que aguardam o retorno do seu Senhor. Uma vida de piedade diante de Deus seria o resultado dessa combinação, pois se está vivendo na prática o Evangelho, se está vivendo na prática o amar o irmão como a si mesmo. Interessante, irmãos, que a palavra aprovar, não é provar, é aprovar, designa um método usado na época para testar metais e moedas, para ver se estariam cumprindo um certo padrão. Então o que Paulo está dizendo é que se conheçam, experimentem, e vocês irão aprovar a relação de vocês. Vocês irão aprovar as coisas excelentes. Paulo estava falando sobre um padrão. Um conhecimento e o entendimento os levariam a enxergar, os levariam a analisar o excelente
no amor ao próximo. Interessante, irmãos, que outras palavras que vão nos chamar a atenção. A palavra sincero. Essa palavra provém de duas outras palavras que significam sol e julgar. E o que é que tem a ver essas duas palavras? Existia antigamente um processo de análise de louças, onde quando elas eram vendidas, as louças eram vendidas, existia um hábito das pessoas pegarem essa peça de louça e colocarem contra o sol, colocarem contra o sol. E existia alguns vendedores que queriam dar um jeito ali nas louças que não saíram numa primeira linha de qualidade, mas saíram ali numa segunda, numa terceira linha. Eles tapavam as brechas da louça com cera e iam vender como se fosse de primeira linha. Só que existia esse teste, e esse teste era comum. As pessoas pegavam essa peça, colocavam contra o sol, e se ali existisse um remendo de cera, aquilo se tornaria visível. Interessante, a origem das palavras nos faz todo sentido. O que Paulo está querendo aqui, irmãos, é que o relacionamento daqueles irmãos fosse sincero, fosse sem brecha, fosse sem maquiagem. O que Paulo está orientando aqui, o que ele desejava é que aquele amor fosse sem fingimento, fosse sem falhas tapadas com cera. Não deveriam haver falhas de caráter. Paulo orava, irmãos, por coerência entre o discurso e a prática. Muitas vezes nos nossos relacionamentos nós colocamos cera para tapar uma brecha. Se não, façamos uma análise. De repente você teve algum desentendimento com alguém, e ali você fechou a cara para aquela pessoa, você evita falar, mas se de repente você for indagado, você diz assim: não, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes nós passamos só a cera, às vezes nós só maquiamos a rachadura entre a amizade. O que Paulo está dizendo aqui é: sejam sinceros, não usem de cera, não usem de maquiagem. Quando vocês forem postos ao sol, quando as provas do dia a dia da convivência acontecerem, olharão para a amizade de vocês, olharão para o amor de vocês e vão dizer: aqui está coisas excelentes vividas por esse povo, vividas por essa igreja. Interessante, irmãos, é que ele vai mencionar o dia de Cristo como uma meta, como um alvo. Todo esse amor, toda essa vigilância, esse conhecimento deveria ser praticado de forma crescente até a volta do Senhor. Ou seja, era um processo contínuo enquanto aqui eles vivessem. Não servia só para eles, serve para a gente também. Nós vivemos num contínuo preparo. É por isso que sempre aqui estamos falando sobre a volta do Senhor. É por isso que sempre aqui estamos falando sobre essa noiva que precisa se cuidar, sobre essa igreja que precisa desejar, cantar, ansiar a volta do Senhor. E aí talvez nós estejamos aqui um dia bem velhinhos, e alguém vai dizer assim: o Senhor ainda não voltou. 30 anos daqui para frente, 40 anos daqui para frente. Mas nós iremos dizer: que bom que nos disseram que o Senhor estava prestes a voltar. Porque se isso não fosse dito, se isso não fosse pregado, talvez nós não estivéssemos na perseverança dos santos. É essa vigilância que precisa nortear os nossos corações e a nossa vida. Mas nós sabemos, irmãos, e eu concordo, você há de concordar comigo, o quão trabalhoso é vigiar, o quão trabalhoso é nos corrigir, o quão trabalhoso é mudar as nossas ações, o quão trabalhoso é ouvir sermões e sermões e voltar para casa e tentar colocar isso em prática, e muitas vezes fracassar e voltar do zero novamente. Todos nós sabemos o quão trabalhoso isso é. Mas o Senhor continua sendo generoso, e semana após semana, irmãos, tem nos mostrado por onde nós devemos caminhar, tem nos mostrado com quem devemos parecer, tem nos feito analisar os seus mandamentos e entendermos a nossa dependência daquele que cumpriu toda a lei, Cristo Jesus. Você consegue perceber que de forma graciosa o Senhor trabalha com a sua igreja, trabalha com o seu povo. Partindo para o final, o último versículo da exposição, versículo 11: cheios do fruto de justiça.
o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, esse fruto de justiça trata-se de uma justiça prática que produz conformidade individual à pessoa de Jesus Cristo, ou seja, é algo que nos faz parecer com Cristo, é algo que nos faz parecer com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. E esse fruto brotou pela primeira vez e começou a crescer na vida deles na época da sua conversão. Cristo é o fornecedor desse fruto e o mesmo possui um objetivo. Esse objetivo é glorificar a Deus. Ele vai finalizar para a glória e louvor de Deus. Somente pode ser cheio desse fruto os que foram por Cristo salvos e justificados. Esse fruto que gera boas obras, irmãos, só poderá vir de uma árvore que foi transformada, só poderá vir de alguém que teve a sua vida transformada. Em resumo, esta oração, irmãos, contempla o desejo de Paulo quanto ao crescimento dos filipenses. Eles deveriam alcançar alguns objetivos, dentre os muitos, que se mantivessem em movimento, em crescimento, visando a volta do Senhor, o que ele vai chamar aqui de dia de Cristo. Outro objetivo é que fossem cheios de fruto de justiça. Que oração, né, meu irmão? Quanta gratidão, quanto afeto, quanta consideração, quanto reconhecimento, quanta certeza. Que bela oração. Paulo inicia sua carta aos Filipenses. Nós vemos aqui, irmãos, um pastor de pele grossa, mas de coração mole. Alguém que soube colocar no papel palavras de amor por uma igreja, soube reconhecer a ação graciosa de Deus na vida dos filipenses. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Nós temos a pele grossa, que suporta as intempéries da convivência nesse mundo, e ao mesmo tempo temos um coração mole, que reconhece piedosamente as necessidades do meu irmão? Ou seria o contrário? Nós teríamos um coração extremamente duro, resistente, mas uma pele tão fininha que com qualquer pequeno arranhão transforma-se logo numa hemorragia. Paulo orou pelos filipenses pedindo que o seu amor aumentasse mais e mais. A pergunta é: pelo que nós temos orado? Isso é um propósito nas nossas vidas, para que o nosso amor aumente mais e mais. Ah, Rodrigo, eu oro por isso. Mas você contribui para isso? Você está junto da igreja? Você está crescendo com a igreja? Você está experimentando com a igreja? Você está apanhando junto com a igreja? Ou você é apenas aquela prótese dentária que de vez em quando vem aqui, dá uma mastigadazinha e vai embora? Nós temos orado pelos nossos irmãos, eles estão incluídos em nossas orações. Se estão, quem são? O meu grupo, os que eu sou mais chegado. Irmãos, Paulo orientou o seu povo para que essa oração ela fosse como um todo. Nós precisamos orar por todos nós. Por que não oramos para que o Senhor trate os nossos corações, para amarmos a todos, para podermos ver coisas excelentes em nosso meio? É um desafio, irmãos. É um desafio. Paulo se alegra com a constância, ele se alegra com o crescimento, com o amadurecimento daquela igreja, e desejava que aquele processo fosse contínuo, ou melhor, que o amor aumentasse mais e mais. E assim, irmãos, como para que o atleta ele possa subir ao pódio, o seu técnico tenha dito várias e inúmeras vezes: mais treino, ainda não está bom, vamos melhorar o tempo, vamos melhorar a sua performance. Para quem já foi atleta, já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Mas quando os nossos treinadores assim faziam conosco, era visando o nosso melhor, era visando um aperfeiçoamento, até que um dia ele pudesse olhar para nós e dizer: deu certo, deu certo.
Era o desejo de Paulo se encontrar no dia de Cristo com as suas ovelhas, sinceros e inculpáveis diante do Pai. A vigilância, irmãos, deve ser algo buscado, praticado por cada um de nós. Viver uma vida piedosa, e nós temos ouvido isso a cada terça-feira, não é opcional. Embora nós tenhamos muito trabalho, muita renúncia, no final, irmãos, vai valer a pena. A cada terça-feira nós vemos para cá, nós nos reunimos aqui e recebemos os estudos aqui sobre piedade. E quando o pastor sempre traz aqui, né, trechos de livros de homens, os puritanos, homens piedosos, e a gente olha e diz assim, o padrão é muito diferente. Como vivemos a léguas de distância, seja no tratar deles com a igreja, seja no lidar deles com a sua vida devocional, com a sua vida familiar. Mas nós não podemos, irmãos, parar no meio do caminho. Nós somos chamados a prosseguir, nós somos chamados a crescer, nós somos chamados a amadurecer, nós somos chamados a comermos algo que não seja somente o leite. Nós somos chamados a isso. E por fim, um dia, um pódio será estendido aos olhos de todos os homens, mas somente alguns poucos subirão nesse pódio. Somente alguns poucos poderão subir. Mas quem seriam esses poucos? Aqueles que forem chamados, que tiverem seus nomes no livro da vida. Somente subirão ao pódio aqueles que correram a carreira da fé, tendo como mentor, tendo como Senhor Jesus Cristo. Somente subirão ao pódio aqueles que foram fiéis até a morte, e estes receberão a coroa da vida. Somente subirão ao pódio aqueles que não confiaram na sua própria força, no seu próprio esforço, aqueles que morreram para si mesmo e receberam um novo fôlego de vida. Talvez você pense, mas eu não sou atleta, esse pódio não é para mim. Talvez você pense que nos pódios só sobem os melhores, os atletas de ponta, e você pode até ter razão, irmãos, mas nós não estamos falando de qualquer pódio. Nós não estamos falando de um pódio aqui para uma premiação de medalhas. Para alcançar esse degrau, irmãos, diante do Senhor, não se chega por meios próprios. Por mais que você treine e se esforce, o Senhor, Ele veio buscar os que manquejam, Ele veio buscar os doentes, Ele veio buscar os que não têm resistência, Ele veio buscar aqueles que já estão ofegantes por causa desse corre-corre do mundo. O Senhor, irmãos, coroará aqueles que entendem e reconhecem que todo o seu talento, que toda a sua força, a sua sabedoria não serão capazes de conduzi-lo a lugar nenhum, tratando-se de vida eterna. Somente um caminho te conduzirá a este pódio. Cristo Jesus é este caminho. Para estar nesse pódio, o arrependimento de uma vida de pecado deve ser crucial, assim como o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a tua vida. Que venhamos a correr essa corrida que chamamos de vida cristã, que Cristo nos ponha no pódio e um dia diremos: deu tudo certo, glória a Deus por isso. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Pai, por tão rico texto exposto nesta noite. Um homem que sabia o que era sofrer por amor ao Evangelho, escreve de forma afetuosa a uma igreja, e essa igreja estava crescendo, Deus, alicerçada na palavra. Essa igreja é orientada para que pudessem amar mais e mais. E confrontados com essa palavra, Deus, nós queremos te pedir: trabalha essa questão em nossas vidas, que possamos desfrutar, ó Deus, de coisas excelentes na convivência entre nós. Nos auxilia, se para isso necessário for, nos quebra, nos molda,
nos põe em situações, ó Deus, onde não sabemos o que fazer, para que possamos recorrer ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Paulo sabia o que era correr essa carreira e sabia que existia um pódio esperando por ele. Os filipenses também sabiam que existia um pódio esperando por eles. Nós também sabemos que existe um pódio a nos esperar, mas que quem vai nos conduzir, quem vai nos colocar lá, é o Senhor. Nada do que fizermos nos garantirá essa medalha, ó Pai. Mas nós clamamos força, resistência, nós clamamos, ó Deus, vigor, para que venhamos a correr, assim como os filipenses foram animados pelo seu pastor. Nós queremos ser animados pelo Senhor a continuarmos, ó Pai. E aqueles que ainda não compreendem, aqueles que já estão no meio do caminho, aqueles que já não correm mais porque não enxergam esperança, que o Senhor possa quebrar-lhes o coração, que o Senhor possa chegar-lhes ao entendimento, e eles possam reconhecer que só chegarão a esse pódio, que nós chamamos de vida eterna, que nós chamamos de salvação, se depositarem a sua confiança, a sua vida, entregarem ao Senhor, e o Senhor passar a conduzir os seus passos, sejam curtos ou sejam largos. Que a Tua palavra encontre corações cansados e traga-lhes o refrigério, traga-lhes o vigor necessário, ó Pai, para que possam fazer essa leitura, para que possam clamar um dia dizendo: Senhor, deu certo, obrigado. Nós te louvamos já por essa certeza, ó Deus. Como temos aprendido, não nos permite, Senhor, não nos permite esmurecer diante das incertezas, diante das confusões, diante da nossa própria fragilidade, mas que essa certeza, ó Deus, ela possa estar posta no Senhor. É no Senhor, Deus. Obrigado por mais uma vez termos o privilégio de cultuar ao Senhor, como preparo para o grande dia, como preparo onde ouviremos os nossos nomes, onde o Senhor estará nos chamando, e nós diremos: deu certo, obrigado, meu Deus. Somente o Senhor, somente o Senhor. Então toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Recebe neste momento nosso louvor e a nossa adoração, como forma de agradecer-te por tão grande dádiva, por tão grande privilégio, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, ó Pai. Amém.